O duro discurso do pastor Silas Malafaia durante o ato na Avenida Paulista, no dia de ontem, incomodou até aliados de Jair Bolsonaro. O desconforto se deve ao temor de que a cuidadosa preparação para não haver ataques ou críticas a outros poderes tenha sido em vão. De acordo com o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, o líder evangélico não é da política, pois todos que são do meio falaram com moderação. Alan Gani, essa reflexão e análise do senador Rogério Marinho faz sentido para você? Faz todo sentido. Ele não é da política, pastor evangélico, de novo, né? Eu ressalto aqui, se a gente vivesse numa democracia plena, né? Talvez como a democracia americana, com todos os problemas que tem lá também, não teria grandes problemas. A gente vive numa época mais complicada, por isso que políticos experientes, eles estão quase falando assim, olha, o Silas Malafaia, não tem nenhum problema, mas dado as circunstâncias atual, não foi um bom discurso que você fez. Agora, de qualquer modo... Ele era organizador, né? Tem esse que é o ponto, né? Agora, de qualquer modo, é importante a individualização também da conduta, né? Eu acho que não pode pegar esse discurso do Silas Malafaia, né? Espero que não façam isso, e aí, olha, já colocam na conta do Jair Bolsonaro, do Zema, sei lá de quem, né? Não pode fazer isso. É um discurso do Silas Malafaia que nem político é, então concordo aí com a colocação do senador, está absolutamente correto. Vou passar a bola, vou alterar a ordem do nosso giro de análise, vou passar para o Acácio Miranda. O quanto um discurso talvez exaltado ou que a pessoa tenha cometido alguns erros pode impactar em um inquérito, numa apuração, numa investigação de uma outra pessoa. Seria interessante. É possível colar alguma coisa dita por um terceiro no inquérito que mira uma outra pessoa? A rigor, não deve impactar nada. Por algumas razões. O Alan, apesar de economista, nos deu uma lição de juridiquês aqui. A conduta de uma pessoa não pode se transferir a um terceiro que não tem qualquer ingerência sobre aquela pessoa. Então, as palavras do Silas Malafaia não prejudicarão o Bolsonaro ou quem quer que seja. Na área penal, né, Cássio? Exatamente, na área penal. Na área política? Na área política, as circunstâncias são outras. E é importante... Possível também, às vezes. Exato. E é importante a gente levar em consideração que, quando o Silas Malafaia discursou, todas as autoridades políticas saíram do trio elétrico, desceram para o outro espaço do trio elétrico, até para que elas não fossem vinculadas àquilo. Óbvio, quando nós falamos que as palavras de alguém, os atos de alguém não afetam terceiros, vem à mente o 8 de janeiro, inevitavelmente para nossa audiência. E por quê? Por mais que os atos sejam praticados pelas pessoas que estavam lá presencialmente, existem investigações e existem ilações que aquelas pessoas foram financiadas por terceiros e, principalmente, que aquelas pessoas foram incentivadas, foram insufladas por terceiros. E aí nós entraríamos no que se chama no direito de teoria do domínio do fato. Mas verdade seja dita, conhecendo o perfil do Silas Malafaia, ninguém vai ter hierarquia em relação a ele, ninguém dos que lá estavam tem hierarquia em relação a ele a ponto de insuflá-lo, de instigá-lo ou determinar que ele dissesse aquelas palavras. Pois é, inclusive, enquanto o Acácio trazia essa explicação importante, Zé Maria, eu pude identificar que o pastor Silas Malafaia, que é o líder da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, já se manifestou, foi indagado por um portal de notícias que cobre as informações aí da capital federal, e ele diz que desafia qualquer pessoa a dizer, provar que houve algum tipo de ataque por parte dele à Suprema Corte Brasileira ou a qualquer ministro do STF. O entorno de Jair Bolsonaro chegou a ficar preocupado com o que foi dito pelo pastor evangélico, Zé Maria, ou não? Não ficou, não. A situação é que o Malafaia se transformou num grande líder evangélico, né? Não há como duvidar disso. Ele fez um trabalho pioneiro na área de comunicação de massa, de TV, de rádio, e usou sempre muito a internet, as plataformas, desde lá de trás, né? O Malafaia vem se destacando, o que se chama aí desse
desse novo mundo da comunicação religiosa, né, que é o púlpito eletrônico, né? E hoje existe uma quantidade muito grande de líderes espirituais que usam esse púlpito eletrônico, que é exatamente a internet. E quando ele entrou numa defesa firme do ex-presidente Jair Bolsonaro e do grupo, e ataques ao PT e ao presidente Lula, é claro que ele ganhou vários adversários, inimigos e assim por diante. É hoje uma figura muito atacada, muito apoiada e muito atacada, como tudo que está acontecendo. A linguagem de internet, ela é binária, não cabe o mais ou menos. É sim ou não, não tem uma linguagem na internet de você dizer que alguém é mais ou menos, ou você elogia ou detona. Se for para falar mais ou menos, você não tem que publicar nada. É a realidade. E ele está fortemente sendo atacado há muito tempo. Então, essa manifestação para ele, que ele foi um dos coordenadores, é uma espécie de catarse, uma espécie de realização de um projeto dele, de demonstrar a sua autoridade como líder religioso e também como a sua capacidade de gestão. Tancredo, lá em 82, eu me lembro muito bem dessa negociação, é que colocou os pastores pela primeira vez para disputar cargos públicos. Até então era muito separado, era uma coisa muito asséptica, muito distante. O Tancredo colocou e deu certo. A partir daí, vários pastores, vários líderes começaram a entrar na política. E os deputados descobriram isso e fizeram legislações restritivas. Hoje não se pode usar o púlpito, não se pode usar a igreja para fazer campanha eleitoral. Isso é crime eleitoral. Crime eleitoral. E assim por diante. Há uma tentativa de restringir isso. Já através da lei, já é possível. Então, essa soma aí de religião e política é muito polêmica, mas é bíblico. Todos os líderes religiosos se uniam a políticos ou atacavam políticos. Está na Bíblia. A Bíblia inteira fala de vários episódios, né? Então, sempre foi assim e sempre é assim. Ninguém pode pegar um líder evangélico e dizer, olha, você é um grande líder, mas se atenha a seu rebanho. O rebanho de um líder religioso, ele é muito mais amplo, ele é muito maior. E ele fala em nome da Bíblia e em nome de Deus. Interpreta. Então, daí a sua força na política, e quem vem vencendo há tempos tentando ali podar essa força política. E o Silas Malafaia é assim, entrou na política, vai apanhar. Daniel, eu me lembro de uma fotografia que me mandaram, uma casa de maribondo, grande, e um rapaz com uma vara. E aí tinha uma frase assim, você quer ter seguidor? Cutuca. Tá certo. Boa, Zé Maria, sempre trazendo as suas histórias importantes para a gente entender um pouco a dinâmica da política brasileira. Você falou dos pastores evangélicos, né, Zé Maria? De 2, 3 décadas para cá, essas grandes denominações evangélicas acabaram conseguindo eleger muitos pastores, bispos, missionários, e sempre eles acabam escolhendo uma sigla em especial, para além do case do republicano, se tem uma ligação histórica com a Igreja Universal. Estou falando das demais denominações evangélicas também conseguem eleger vários parlamentares, né, Zé? Era sobre isso que eu queria te dizer, a ponto do bispo Edir Macedo, ele é um mentor ali da Igreja Universal, definir, eu vou ter um partido forte no Congresso. E qual a estratégia? Eleger pelo menos um deputado por unidade da federação. E o PRB era pequeno, né? Hoje o Republicanos é um partido muito importante, né? Ponto de Isso aí, hoje tem mais de 30 deputados. Então, assim, um grupo muito forte e unido. Sim. Porque uma decisão é uníssona ali. Só para fechar esse assunto, só para fechar esse tema, você, Acácio. Só 2 ponderações. O Republicanos hoje é tão forte a ponto do Marcos Pereira, que é o principal líder do partido, ser um dos principais cotados à sucessão do Arthur Lira na mesa da Câmara dos Deputados. Hoje é o atual vice, né? Atual vice, é verdade. É bispo licenciado da Igreja Universal e também presidiu a emissora de TV do grupo.